Nós vamos falar sobre o bico de Bunsen. Vocês vão observar que as manipulações que eu vou fazer, eu não estarei utilizando luvas. Bom, isso explica o fato de se estar trabalhando com uma luva não é muito confortável. Eu tenho aqui disponível uma luva nitrílica, não é muito conveniente quando eu vou trabalhar com superfícies quentes, mas não vou trabalhar com nada muito perigoso, então eu vou me abster da utilização de luvas nesse momento. O bico de Bunsen é um dispositivo amplamente utilizado em laboratórios, tanto didáticos como de pesquisa científica, para promover aquecimento de substâncias. É um queimador de gás de pequeno porte, com uma chama ajustável, onde é possível manipular a quantidade de gás e ar. É constituído por uma base metálica, aí um tubo também metálico, que é posicionado à base, então permanece verticalmente a base, perpendicular à base, e contém 2 orifícios na parte inferior. Esse tubo metálico, que possui um comprimento de cerca de 13 centímetros, possui na sua parte inferior uma luva que também contém orifícios. Essa luva gira ao redor do tubo metálico. Quando os orifícios são coincidentes, nós falamos que as janelas do bico de Bunsen estão abertas. Quando não coincidentes, janela fechada. A base metálica, em algumas situações, possui um registro secundário para que a gente possa regular a saída de gás. Quando não, como é o caso desse que eu vou utilizar, a fonte de gás que está ligada ao bocal, ele é único e exclusivamente manipulado a partir do registro principal. A quantidade de ar para aumentar a queima do gás ou aumentar a intensidade da chama pode ser ajustado a partir da luva que está em volta, onde me permite deixar parcialmente aberta ou totalmente aberta a janela do bico de Bunsen, e é claro que fechada é justamente no momento em que eu vou acender o bico de Bunsen. Então, acendemos o bico de Bunsen com as janelas do bico de Bunsen fechadas. Então, inicio o processo com um palito de fósforo aceso, dou vazão ao gás. Então, o gás combustível, que pode ser um gás liquefeito de petróleo, um GLP. O que nós observamos? O estabelecimento de uma chama que visivelmente para nós é amarelada. A chama se estabelece e a queima é feita única e exclusivamente a partir do ar que circunda a parte superior do bico de Bunsen. Um ar que chamaremos de ar secundário. Então, o gás que entra encontra o ar na parte de cima e ele é queimado única e exclusivamente às custas do oxigênio presente no ar, que estamos chamando de secundário. A chama obtida pode então ser caracterizada como uma chama de combustão incompleta, é uma chama homogênea em toda a sua extensão. Observe que ela é de combustão incompleta porque a queima do gás é realizada apenas pelo oxigênio presente no ar secundário. Homogênea em toda a sua extensão, porque nós só observamos o quê? Uma coloração avermelhada, porque possui micropartículas de carvão. Se nós observarmos a ponta, na ponta nós observamos uma coloração avermelhada. Ela é uma chama fuliginosa, libera micropartículas de carvão ou carbono elementar, ou seja, se nós
aproximarmos uma superfície, como no caso aqui estou aproximando um tubo de ensaio, nós observamos a impregnação de carbono elementar. É uma chama menos quente, libera baixa quantidade de calor, porque a oxidação do gás combustível é parcial. Porém, não é a chama que utilizamos no laboratório para aquecimento. É uma chama redutora, justamente devido à presença de carbono elementar. Falamos que a chama é avermelhada porque ela possui micropartículas de carvão incandescente. Quando nós movimentamos a luva e fazemos coincidir os orifícios, o aspecto da chama muda completamente. Nós passamos a ter uma chama agora heterogênea, de combustão completa. Não temos mais micropartículas de carvão. Única e exclusivamente nós observamos um cone interno azulado e um cone externo que teoricamente é incolor. Nesse cone interno nós temos a presença de CO e no cone externo nós temos a presença de CO2. Então observe o seguinte: o gás que entra sob pressão arrasta consigo uma quantidade de ar que está nas imediações dos orifícios da janela aberta do bico de Bunsen, se mistura com o gás no interior desse tubo por um processo chamado de difusão. Ao encontrar a frente de propagação de chama, como a quantidade de oxigênio é maior e já vem misturado com o gás, a queima é avançada um pouco mais. Ao invés de chegar até carbono elementar, que é carbono com grau de oxidação 0, ele vai até CO, que é o carbono com grau de oxidação 2+. Esse CO, ao entrar em contato com o oxigênio do ar secundário, é oxidado até CO2. Por isso, o cone interno ele é teoricamente incolor, tá certo? Porque nós temos a queima desse CO, que vai então se transformando em CO2, e nós não teremos chama a partir de um certo ponto. Mas se nós observarmos, se pegarmos um palito de fósforo contendo um carvão na ponta, se aproximarmos na lateral, um lugar aonde não tem chama, ó, nós temos queima. Tá certo? Por quê? Ó? Visivelmente não tem chama, mas exatamente tem. Porque nós temos aqui um cone interno que é teoricamente incolor. E nós temos nas imediações desse cone oxigênio. Então esta chama obtida, que é diferente da chama de combustão incompleta, então é uma chama de combustão completa, a queima do gás é realizada com uma quantidade maior de oxigênio presente no ar primário e no ar secundário. É uma chama heterogênea porque possui um cone interno azulado e um cone externo mais claro, em que as suas bordas é incolor. Essa é uma chama de coloração azulada no cone interno, devido à presença de CO, e possui um cone externo que é incolor. Então, nas bordas, nós temos única e exclusivamente oxigênio do ar secundário, uma vez que todo o CO foi convertido em CO2. É uma chama não fuliginosa, libera em quase sua totalidade CO2. É a chama mais quente e é essa que nós utilizamos no laboratório para fazer aquecimento. Libera grande quantidade de calor porque a oxidação do gás combustível é completa. É uma chama que no cone interno azulado, devido à presença de CO, é redutora. Porém, ela é oxidante nas bordas do cone externo devido à presença de oxigênio.
Nós podemos executar alguns experimentos. Por exemplo, observe que nós, na chama de combustão incompleta, impregnamos carbono. Se nós agora levarmos esse tubo de ensaio para a chama de combustão completa, vai chegar uma hora que esse carbono fica incandescente e começa a queimar. Então, na chama de combustão completa, esse carbono queima e eu começo a fazer a limpeza do tubo. Então, já mostramos que a parte externa só tem oxigênio nas bordas do cone externo. Então, observe que eu começo a limpar o tubo. Sempre quando nós estamos trabalhando no laboratório, nós temos com o bico de Bunsen aceso, fizer qualquer aquecimento, eu tirei esse tubo que está quente, aí eu repouso sempre numa tela com amianto. Qualquer pessoa, ao chegar no laboratório, que perceber algo sobre a tela com amianto, já vai saber que aquilo está quente. Então é uma regra, se trabalhar no laboratório, manter superfícies quentes sobre uma tela com amianto. Uma outra coisa que podemos mostrar para vocês é assim: no laboratório é muito comum a gente, às vezes, precisar coletar gás. Na coleta de gás, nós utilizamos um tubo como esse, que é um tubo em U, que possui um tubo em J. Esse tubo foi dobrado utilizando a chama do bico de Bunsen. Então, como é que eu faço esse procedimento? Eu me utilizo de um espalhador de chama. Então, um espalhador de chama, adaptamos ao bocal do bico de Bunsen, inicio a chama, a formação da chama com a janela fechada. Observe que aqui nós temos a chama de combustão incompleta. Para dobrar o tubo, para deixar desta forma, o que a gente faz? Onde eu quero dobrar o tubo, eu vou impregnar com carbono elementar na chama de combustão incompleta. E agora nós vamos fazer o quê? Vamos abrir a janela do bico de Bunsen, tornar a chama de combustão completa. E aí, neste momento, nós vamos colocar onde nós marcamos para dobrar o tubo, onde tem o carbono elementar, e girar em torno dessa chama. Então, vamos girar, vou aquecendo, e agora eu vou parar numa certa posição e manter na chama. Observem que o carbono elementar começa a queimar, está incandescente, e o tubo vai vertendo muito lentamente por ação da gravidade. E aí eu vou moldar para chegar na curvatura que eu necessito. Então, se eu preciso de uma curvatura de 90 graus, tá certo? Então, vou parar o aquecimento e tenho aqui o meu tubo dobrado. Então, com isso, eu consigo fazer experimentos desse tipo. Na hora que eu termino de dobrar o meu tubo, eu repouso esse tubo numa tela com amianto, ou seja, deixo sobre a bancada, porque qualquer pessoa, ao chegar, encontrar qualquer material sobre uma tela com amianto, já vai perceber que aquilo está quente e não vai colocar a mão e se queimar. Tá certo? Então, essa é uma maneira que a gente tem para fazer um trabalho como esse, para se chegar e montar um tubo como esse aqui, um tubo em U para coleta de gás.